eu senti no meu espírito um desejo muito grande, né? Eu fui impelido no meu espírito a gravar uma série de pequenas palavras que falam sobre a consolidação da fé. Porque o desejo do meu coração é que nós possamos crescer na fé, né? Ter uma estrutura de vida espiritual forte. Mas muitas vezes o povo de Deus, mesmo tendo anos de vida cristã, continua sem um alicerce sólido na fé, porque não conhece certos valores, certos princípios da doutrina que são essenciais, fundamentais para a sua vida espiritual ser inabalável. E isso serve para você, mas se você também quiser consolidar alguém, você pode usar esses vídeos compartilhando com as outras pessoas para que haja uma consolidação mais abrangente, né? No seu ciclo de amizades ou talvez até no seu discipulado. Então, o nome desta série é Consolidação da Fé. E você vai ser muito edificado, não por mim, né? Mas pela palavra de Deus. São 21 lições e nós estaremos postando aqui no YouTube e compartilhando com os amigos do WhatsApp e também no Facebook e no Instagram. Que você tenha um bom proveito, né? A primeira matéria que nós vamos abordar é Deus. Porque apesar de que nós falamos tanto em Deus, nós cremos em Deus, muitas vezes nós ignoramos a pessoa de Deus, o caráter de Deus e a sua personalidade, né? Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isto. E a primeira afirmativa é que Deus é grandioso demais para que possamos compreendê-lo plenamente. Ninguém nunca vai entender Deus na plenitude. Ele não teve nenhum princípio e não tem nenhum fim. Não há nenhum lugar onde a sua presença não seja sentida. A Bíblia faz uma pergunta muito interessante para Jó, né? O próprio Deus pergunta, e os amigos de Jó também: você consegue esquadrinhar os mistérios de Deus? Você consegue esquadrinhar os limites do Todo-Poderoso? Não há ninguém capaz de esquadrinhar os limites do Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós cremos. Deus, ele habita no céu e ele reina sobre todo o universo. Eu gosto de dizer que ele é o criador e o sustentador da vida e do universo. Se nós não tivermos uma compreensão clara sobre Deus, a nossa estrutura de fé estará comprometida. Então, a palavra de Deus também diz: isto é o que diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Está Isaías 66, versículo 1. Deus reina sobre as nações, ele está assentado num alto e sublime trono, diz a palavra de Deus. E eu gosto muito porque a palavra de Deus diz que ele é santo, que ele habita num alto e sublime trono, mas que também habita nos corações quebrantados e contritos. Esse é o nosso Deus. Então, neste estudo,
vamos estar enfocando algumas verdades especiais. São fatos sobre o imutável caráter de Deus. E aí você deve valorizar bem esta palavra imutável. Deus não muda, né? Através destas coisas que vamos aprender, você entenderá mais sobre a natureza de Deus e verá como Ele se importa com você pessoalmente, né? Primeiro, então, a pergunta que eu faço é: quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas a partir do nada, né? Ele é o Criador das causas primárias ou das coisas primárias. Diz a palavra de Deus em Neemias 9:6, porque tudo que nós vamos falar aqui é com base na palavra de Deus. Tu somente és o Senhor, fizestes os céus, até mesmo os mais elevados céus, e todos os seus exércitos de estrelas, a terra e tudo que se encontra sobre ela, os mares e tudo que se encontra neles. Tu é quem dás a vida a tudo, e os exércitos dos céus te adoram. Este talvez seja o versículo da Bíblia que melhor descreve, né, a grandeza de Deus, assim como o Criador de todas as coisas. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Estes versículos que eu estou mencionando aqui, seria interessante você ter uma Bíblia em mãos e ir anotando, né? Um papelzinho, e depois vai lá na sua Bíblia e sublinha esses versículos para você ter uma melhor compreensão. Amém? Letra B, quem é Deus é a pergunta, né? Então, na letra A, nós vimos Deus é o Criador de todas as coisas primárias. Letra B, Deus é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz em 1 Crônicas 29:11: Tu, ó Senhor, és a magnificência, e o poder, e a glória, e a majestade, e o esplendor. Pois tudo que se encontra nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e teu é o reino, tu estás exaltado como cabeça sobre tudo. Que expressão, né, irmãos? Como é que o homem de Deus aqui encontrou palavras tão profundas para descrever? Olha, diz que de Deus é a magnificência, é o poder, é a glória, é a majestade, é o esplendor, e que tudo que se encontra no céu é do Senhor, e dele é o reino, e ele está exaltado como cabeça sobre tudo. Este é o nosso Deus. Letra C, Deus é onisciente. Em toda a criação, diz a Bíblia, não há nada oculto aos olhos do Senhor. Tudo se encontra descoberto e nu diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus 4:13. Então, ele tem ciência de tudo que se passa no universo ao mesmo tempo. Tão poderosa é a sua capacidade de saber as coisas. A letra D fala que Deus é santo, né? Não há ninguém tão santo quanto o Senhor, não há nenhum outro além de ti, não há nenhuma rocha semelhante ao nosso Deus. 1 Samuel 2:2. E quando fala que Deus é santo, irmãos, fala que ele é diferente, ele é exclusivo, ele é separado do erro e do mal, ele é perfeito, não é? Então este é um atributo da sua divindade. Todas estas coisas que nós estamos falando aqui
são atributos ou atribuições inerentes a Deus, que só se aplica mesmo a Deus, né? E aí se aplica, você vai ver nos estudos posteriores, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? Na letra E, fala que Deus é Espírito. Então, Ele é um ser inteligente, não é? É uma pessoa, mas é uma pessoa espiritual. Deus deve ter um corpo espiritual, porque Ele diz que Moisés veria suas costas, não é? Eu estou me referindo a Deus Pai, né? E diz a palavra em João 4:24, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na letra F, Deus é uma personalidade que você pode conhecer, então Deus é pessoal. E diz assim a palavra de Deus: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Salmo 145, versículo 18. Então veja bem que é possível você se relacionar com esse Deus, apesar da sua grandeza, apesar da dimensão infinita de Deus. Ele também é um Deus pessoal, é um Deus com quem eu posso me relacionar e ter uma vida de intimidade com Ele, de conhecimento dEle, de conversas com Ele e de ouvir o que Ele fala. Então, é possível, né, o ser humano renascido no Espírito relacionar-se com Deus, tá? Na letra G, Deus é um Pai amoroso, diz a palavra de Deus. Quão grande é o amor que o Pai derramou sobre nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e isto é o que nós somos. Se você é um novo convertido, é uma pessoa que está começando agora a conhecer as coisas espirituais, as coisas da Bíblia, as coisas de Deus, esse ponto aqui merece uma explicação melhor, de que Deus é um Pai amoroso. E quando fala aqui que Ele nos amou tanto, que nos derramou o seu amor sobre nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, não é? Significa que porque você nasceu de novo para uma nova vida, quando você creu em Jesus e o recebeu no seu coração como seu Senhor e o Salvador, você nasceu de novo e se tornou filho de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o próprio Jesus fala que nós, não é, temos o poder de ser feitos filhos de Deus porque cremos nele. Então, todos quantos o receberam, João está falando, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Mas a pessoa só se torna filho de Deus na hora que ele crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar e confessa Jesus como Senhor da sua vida, arrependendo da sua vida de pecado. A Bíblia diz que essa pessoa nasce de novo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Amém? Então, é só para você entender melhor. Eu quero deixar estes atributos de Deus aqui, repetindo, né? Ele é o Criador de todas as coisas a partir do nada. Então nós somos criacionistas, nós cremos que Deus criou todas as coisas. Deus é todo poderoso, né? Nada limita o seu poder.
E Deus é santo, Ele é diferenciado de tudo, não é? Ele é exclusivo, Ele é de outra dimensão. Deus é espírito, Ele tem uma personalidade espiritual, e a Bíblia diz, né, que os seus adoradores devem adorá-lo em espírito. Como entender isto? Quando você se converte a Jesus, o seu espírito humano é vivificado e ele se torna o lugar, a sede da sua vida. Ali é que o Espírito de Deus, através do seu Espírito, se comunica com você e se relaciona com você. É uma conversa de espírito para espírito, né? Amém? Assim é que você relaciona com Deus. Deus é uma personalidade que você pode conhecer, né? Ele se dá a conhecer a nós, principalmente porque Jesus é Deus, é divino, né? E Ele se encarnou para que nós pudéssemos conhecer a Deus melhor. Como Deus age, como Deus pensa, como Deus reage diante das dificuldades, como Deus prioriza as coisas, o que Ele agrada, o que não agrada, e assim por diante, né? Agora, quem somos nós em relação a Deus? Somos, primeiro, criaturas de Deus. Deus nos criou. E o Salmo 139, verso 14, fala assim: eu te louvo porque fui criado de uma forma assombrosamente maravilhosa. As tuas obras são maravilhosas. Isto eu sei muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu fui formado no oculto do ventre materno. Então Ele nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. Então somos criaturas de Deus, amém? Somos propriedades de Deus, né? Somos criaturas que depois que nos convertemos nos tornamos filhos, e não meramente criaturas, mas todos os seres humanos foram criados por Deus. Letra B deste item, né, de quem somos em relação a Deus, somos propriedade de Deus, né? E a palavra diz em 1 Coríntios 6, 19 ao 20: vocês não sabem que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo, o qual habita em vocês e que vocês receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, porque foram comprados por um preço alto. Portanto, honrem a Deus com os vossos corpos. Agora, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós não nos pertencemos a nós mesmos. Nós somos propriedade de Deus. E aqui está dizendo que o nosso corpo é o lugar onde o Espírito de Deus habita e que não somos nossos mais, né? Então, por isso, nós precisamos exercitar a mordomia do corpo, ou seja, viver para agradar aquele que nos salvou e glorificar a Deus no nosso corpo. Isto é, tendo um procedimento correto, justo, santo, diante de Deus no meio social. Assim nós vamos glorificar a Deus no nosso corpo, né? E em terceiro lugar, né, a letra C deste tópico fala que nós somos chamados para adorar a Deus. Diz assim, Apocalipse 4:11: tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e pela tua vontade foram criadas, e têm elas a sua existência. Então, somos chamados para dar a Deus a honra, a glória, o louvor por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós, né? Diz que Ele é digno de receber a honra, a glória, o poder, porque tudo tu criaste, Senhor, e pela tua vontade foram criadas todas as coisas, tanto o universo quanto os seres humanos. Aleluia! Agora, eu quero encerrar esta aula,
esta lição dizendo, num terceiro tópico, que todos nós precisamos tomar a decisão de amar a Deus, né? E é um mandamento, né? Mateus 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que significa isso? Que o amor de nós para com Deus deve ser em 4 dimensões, né? A Bíblia diz que o amor de Deus por nós está em 4 dimensões, que ele tem largura, altura, comprimento e profundidade, né? E o nosso amor por ele deve ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Isto significa que nós precisamos de todo o coração, se refere a ter Deus como exclusivo. Nós só adoramos a Deus. Amar a Deus de toda a alma nós decidimos, né, ser apaixonados. O maior amor da nossa vida é Deus. O primeiro lugar da nossa vida, sentimentalmente falando, é Deus. Em terceiro lugar, amar a Deus de todo o entendimento é a gente se submeter às ideias de Deus, não querer defender nossas próprias ideias diante das ideias que Deus pensa diferente de nós. Então nós precisamos nos submeter ao que Deus pensa, né? E de toda a nossa força, significa o nosso empenho, o nosso zelo, a nossa dedicação, o nosso compromisso, o nosso esforço para agradar a Deus. Amém? A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Josué. Ele foi um grande líder da nação de Israel, e na direção de Josué o povo tomou posse da terra de Canaã, que era a terra prometida. E Josué estava idoso e fez um grande desafio para o povo. Ele convocou o povo a tomar uma decisão, e nós precisamos tomar essa decisão. Ele disse: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se é os deuses que os vossos antigos pais serviam, e que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este versículo é tremendo, né? E ele faz um desafio para toda a nação de Israel, e esse desafio é feito para mim e é feito para você. A quem nós vamos servir? A quem nós vamos dedicar a nossa vida? Hoje você está desafiado a escolher servir unicamente ao Senhor e ter uma vida para a glória dele. Então aqui encerra esta primeira lição, e a próxima lição nós estaremos continuando, não mais sobre Deus, será outra lição, não é? Maravilhosa, sobre consolidação da fé. Então que esse Deus Todo-Poderoso te abençoe e que te dê entendimento sobre ele. Fique na paz.